Dando continuidade, falaremos agora da gestão do tempo, dos sistemas de avaliação e de projetos. Gestão do tempo é bem simples. O atraso gera insatisfação e tempo é dinheiro. Isso aí é mais velho do que o Matusalém. Então, atraso gera insatisfação, tempo é dinheiro. Gerir o tempo para realizar mais em menos tempo. Né? Gerir o tempo. Quais são as ferramentas que nós temos? O cronograma. Né? Como é que funciona o cronograma? Nós temos 4 passos. O primeiro passo, você vai fazer uma lista de atividades. Então, você vai fazer uma viagem, por exemplo, né? Conhecer lá Paris, a França, a Alemanha, Bertioga, Praia Grande. Você vai fazer a lista de atividades, os locais que você vai visitar naquelas cidades, naqueles países. Faz a lista das atividades, listando as atividades necessárias para alcançar o objetivo final. Nesse caso, o teu objetivo é o quê? É turistar, né? Passear, conhecer esses lugares e etc. Segundo passo, você vai calcular a duração dessas atividades. Quanto tempo você vai despender para visitar todos os locais que você precisa? Então, a duração dessas atividades. E para isso, você pode se utilizar, você vai utilizar cálculos, né? Cálculos, tem um cálculo que é aproximado, tem um cálculo que é mais específico, um cálculo mais exato, né? Então é isso. Esse cálculo, o primeiro cálculo é a expectativa análoga e o segundo cálculo é o cálculo PERT. A expectativa análoga é um cálculo menos preciso e esse cálculo PERT é um cálculo mais exato. Como é que você faz a expectativa análoga? É a estimativa de tempo baseada em outros projetos. Nesse exemplo que eu estou dando, você vai verificar as pessoas que também fizeram esse mesmo percurso, visitando esses lugares, e com base na experiência das outras pessoas, você vai calcular o tempo que você levaria para visitar esses locais também. Expectativa análoga, baseado, é um cálculo empírico, né? Baseado na experiência de outras pessoas. Beleza. O cálculo PERT já é um cálculo mais exato. Como é que ele funciona? É muito mais preciso, né? Então, ele é por meio, você faz esse cálculo PERT por meio de cálculos das estimativas. Então, como é que isso vai acontecer? Deixa eu só pausar aqui, senão vai ficar. Beleza. O cálculo PERT você faz da seguinte maneira: você pega as estimativas otimistas, as pessimistas e a estimativa mais provável. Né? Então, por exemplo, nesse exemplo da viagem, a expectativa mais otimista de tempo vai que você consiga visitar isso aí em 2 semanas, né? A mais otimista. A pessimista é que vai levar um mês, né? E a mais provável é que você vai utilizar, né? Para chegar nessa fórmula. Então, esse cálculo PERT, você vai pegar as expectativas otimistas, as pessimistas e a mais provável. Então, por meio dessas 3 expectativas, dessas estimativas, você vai utilizar uma média ponderada, onde MP, essa média ponderada, né, é igual a 4, o valor da média ponderada é 4, e a fórmula é o tempo que você vai levar, né? Aí você tem as expectativas otimistas mais 4 vezes a média ponderada, né? Mais a expectativa pessimista dividido por 6. O resultado vai ser o cálculo do tempo médio que você vai levar para cumprir aquela tarefa. Nesse caso aí, essa visita, né, a viagem turística. Mas isso pode ser utilizado para qualquer situação. Beleza. O terceiro passo é a ordenação. Então você já fez a lista de atividades, você já fez o cálculo da duração dessas atividades com base em um cálculo seja menos preciso ou mais preciso, que nesse caso seria o cálculo PERT. O próximo passo, o terceiro passo, seria a ordenação. Você vai distribuir as atividades relacionadas e as estimativas de tempo num calendário. Né? Então você vai pegar um calendário, vai distribuir essas atividades aí que você relacionou e juntamente com a estimativa de tempo que, segundo aquele cálculo, qualquer um dos 2 cálculos que você tenha usado. Também nessa ordenação você vai verificar as atividades concomitantes e as atividades dependentes. O que acontece? Quando você coloca essas informações nesse cronograma, tem atividades concomitantes e dependentes. Ou seja, concomitantes são aquelas que você pode fazê-las ao mesmo tempo. Por exemplo, quando você está visitando lá a Torre Eiffel, você também pode tirar foto. Está visitando a Torre Eiffel, você pode agendar outra viagem pelo celular. Seria mais ou menos isso. E uma dependente não, você tem que fazer uma para terminar a outra, né?
Beleza, então você vai considerar isso aí no seu cronograma. E também você vai colocar a estimativa de duração desse projeto. Nesse caso, a partir das expectativas lá, né? Otimista, pessimista e a mais provável, beleza? Então, nesse caso aí, a estimativa de duração desse projeto, que seria visitar lá a Europa, Bertioga e Praia Grande, vai durar, 2 meses, um exemplo. O quarto passo seria o caminho crítico. Porque, o que é o caminho crítico? Quando você distribui essas tarefas no cronograma, e dependendo da complexidade do projeto, nesse caso, nesse exemplo, não é uma coisa tão complexa, mas tem projetos que são bastante complexos. E quando você distribui ele nesse mesmo cronograma, você gerenciar essas atividades se torna muito complicado. Então, o caminho crítico são todas as atividades capazes de produzir atraso no prazo final do projeto. A intenção aqui, o que é? Que você tenha uma estimativa do tempo que você vai levar para concluir aquele projeto. E nesse caso, o caminho crítico são aquelas atividades que são capazes de produzir atraso no prazo final desse projeto, vulgarmente conhecido como gargalos. Ocorre em projetos complexos, como eu falei, que envolvem uma enorme quantidade de atividades em um único calendário. Beleza? E gestão do tempo é isso. Gestão do tempo é dinheiro, né? Você tem que gerir o tempo para você fazer mais em menos tempo. Qual é a ferramenta que você utiliza? O cronograma, né? Então você tem os 4 passos: lista de atividades, duração, ordenação, caminho crítico e etc. Beleza, gestão do tempo é tranquilo. Sistemas de avaliação. Então são 2. Os sistemas de avaliação, você tem a avaliação de desempenho, né? E a avaliação por competências. A avaliação de desempenho é uma avaliação individual, né? Qual que é a intenção dela? Qual que é o objetivo? É medir o resultado de cada colaborador. Então você tem uma empresa, você tem funcionários, você vai fazer a avaliação de desempenho daqueles colaboradores. Então é uma avaliação individual. O objetivo é medir o resultado de cada colaborador, né? E esse objetivo é o objetivo da empresa, onde se pretende chegar. Para que você atinja esse objetivo, você tem que estabelecer metas, né? Então a meta é a forma de mensurar o alcance desse objetivo proposto, né? Então o que acontece? Essa meta é uma etapa a ser vencida. Por exemplo, nível de satisfação da comunidade com a sua empresa, no caso aqui com a Polícia Militar, né? Outro exemplo, por exemplo, um objetivo, né? Emagrecer. O teu objetivo é emagrecer. Qual que vai ser a meta? Perder 10 quilos. Se você perde 10 quilos, logicamente você está emagrecendo. Então, para atingir o objetivo, você estabelece metas, beleza? Tranquilo. Na avaliação de desempenho, a análise é objetiva, né? Atingiu ou não atingiu a meta? A partir do momento que você estabeleceu as metas, você vai verificar se aquele colaborador atingiu ou não atingiu as metas. Então, a análise é objetiva, não tem muita conversa, né? O avaliador, ele tem um papel secundário, exatamente por essa razão. É uma coisa binária, sim ou não. Atingiu a meta, sim ou não. Se não atingiu, o resultado é tal. Caso não atinja a meta, haverá uma punição. Porque, do contrário, não haveria sentido de se estabelecer uma meta. E quando do não cumprimento, não haver nenhum tipo de punição, um tipo de repreensão, por mínimo que seja. Então é isso. A avaliação de desempenho individual visa medir o desempenho de cada colaborador, é objetiva, estabelece metas para chegar a esse objetivo. Uma vez cumpridas as metas, ok, não cumpridas as metas, haverá a imposição de alguma sanção, beleza? Agora, a avaliação por competências, ela já tem caráter que de avaliar, de selecionar a mão de obra especializada, né? Então, o objetivo da avaliação por competência é recrutamento, seleção e definição das necessidades de captação. Então, você tem uma empresa, você tem 10 funcionários, né? Você precisa contratar alguém. Então, você vai fazer o quê? Um sistema de avaliação por competência, que é a tal da matriz de competências, né? Então, para trabalhar na sua empresa, o cara ele precisa ter o segundo grau completo, ele precisa falar inglês, ele precisa saber de informática. Você vai definindo quais são as qualidades que essa pessoa deve possuir para trabalhar na sua empresa. Então, o objetivo é recrutamento, seleção e definição das necessidades de capacitação. Porque dentro do quadro de funcionários que você tem, se você identificar que determinado funcionário ele tem uma deficiência, por exemplo, o cara não sabe informática, mas ele trabalha já há 2 anos contigo. O que tu vai fazer? Mandar o cara embora? Não. O que tu faz? Você identificou ali uma necessidade de aperfeiçoamento. Você vai encaminhar o cara para fazer um curso de capacitação, curso de informática e tudo mais.
Beleza. Na avaliação por competência, você vai mensurar o quê? Conhecimentos, habilidades e atitudes para o exercício de cada atividade. Então você está verificando o patrimônio intelectual, né? E daquele teu funcionário. Então você vai mensurar o conhecimento, habilidade e atitudes para o exercício de cada atividade. Cria-se a matriz de competências, é o que eu disse. Então a matriz de competência nada mais é do que o perfil que é necessário para o funcionário que você precisa, para o colaborador que você precisa. Nesse caso da avaliação por competência, o papel do avaliador é preponderante. Por quê? Porque é o avaliador que, de uma forma subjetiva, vai analisar a característica daquele candidato ou daquele colaborador que já exerce função contigo, e através da avaliação que ele fará, ele vai selecionar ou não essa pessoa para trabalhar contigo, para trabalhar na tua empresa. Dentro dessa avaliação, nós temos esses conceitos, né? Avaliação 90 graus, 180 graus, 360 graus. Porque geralmente, como é que é feita a avaliação? O chefe avalia o subordinado e pronto, acabou, né? E isso nas empresas mais antigas. Agora, as empresas modernas já tem um conceito até de avaliação de 360 graus, né? Na de 360 graus, o que acontece? O chefe avalia o subordinado, né? O subordinado avalia os pares e também os subordinados avaliam o chefe. Então, no de 90 graus, ó, o chefe avalia o subordinado. 180 graus, o chefe avalia o subordinado e os pares se avaliam mutuamente. E no 370 graus, todo mundo avalia todo mundo. Ó, o chefe avalia o subordinado, os pares vão se avaliar mutuamente e o subordinado avalia o chefe. E isso é legal. É um conceito, na minha opinião, muito importante, né? Todo mundo tem que se autoavaliar com sem egoísmo, né? Sem ego, com a intenção de o quê? Aperfeiçoar a empresa, qualquer que seja ela, né? Que seja lá o food truck do cachorro-quente, beleza? Então é isso. Na avaliação por competência, ela não tem o objetivo de premiar ou condenar os colaboradores. A avaliação por competência ela tem foco o quê? No processo e ajusta o potencial da força de trabalho para alcançar resultados pretendidos. Então, o foco da avaliação por competência é o quê? Melhorar os processos, melhorar o ambiente de trabalho, capacitar a sua mão de obra para que a sua empresa ela prospere, beleza? Sistemas de avaliação, tranquilo. A próxima situação aqui são os projetos, né? Gestão de projetos. Então, o que é um projeto? Lá nós falamos de processo, né? Aqui em cima foi processo, agora projeto. Qual que é a diferença de projeto e processo? O projeto é o seguinte, a definição é a realização de um empreendimento único e não repetitivo, de duração determinada, aplica recursos visando o cumprimento de objetivos pré-estabelecidos. Enquanto o processo é uma coisa que a empresa ela sempre pratica, né? Por exemplo, no caso do lado do correio, é aquele processo, né? Recebe a mercadoria, embala a mercadoria, pesa, faz lá a saída, cobra o valor, é um processo. O projeto não. O processo ele é repetitivo, ele sempre se repete dentro daquela organização. O projeto é uma coisa única. Ele se forma a partir de um objetivo, né? E uma vez atingido aquele objetivo, ele se exaure, ele se extingue. Então é isso. Então, todas as iniciativas de melhorias, reformulações ou implementações de novos processos podem ser caracterizados como projeto. É o exemplo que eu dei. Então, você tem um processo, você dentro da tua empresa é uma coisa repetitiva, uma coisa que é feita sempre por aquele colaborador e você propõe uma forma de melhorar aquele processo. Então, você desenvolve um projeto cujo objetivo é melhorar aquele processo. Então, uma vez atingido esse objetivo, esse projeto se exaure. Então, dentro desse conceito, a gente tem que saber como é que se gerencia um projeto. Como é que eu vou gerenciar esse projeto? Então, nós utilizamos aqui o ciclo PDCL. Então, é o plan, o P de plan, do, check e o learning. Plan, do, check e learning. A única diferença aqui do projeto para o processo é que no processo nós temos aqui o ACT, né? Então, você identifica a não conformidade e você tem que agir para sanar aquela não conformidade. No gerenciamento de projeto, você planeja, o planejamento segue aquela mesma filosofia de começar pelo objetivo, né? Você executa e você checa. Porém, no momento que você checa e constata alguma inconformidade, você aprende com aquilo. Então, a partir do erro que foi constatado naquele projeto, você aprende e você faz com que
no próximo projeto da mesma natureza ou que seja um diferente, você identifique as falhas e aprenda para que em novos projetos esse conhecimento seja considerado. Né? Então, ao invés de você agir para sanar aquele problema, você vai aprender com o erro que foi praticado para que esse erro não se repita no próximo projeto. Beleza? E como é que é feita a implementação de projetos? Da seguinte forma, para auxiliar no planejamento desse projeto, utiliza-se o quadro 5W2H. O que seria o 5W2H? Realmente é o mnemônico, quando você tem 5 letras W e 2 letras H. E quais seriam essas 5 letras W? É what, o que, né? O que fazer, né? Why, por que fazer? Who, quem vai fazer? Where, onde será feito? When, quando será feito? How, aí os dois Hs, né? How, como, e como será feito e quanto custará. Então é isso. Para auxiliar no planejamento do processo, você tem que saber isso. O que vai ser feito, por que vai ser feito, quem vai fazer, onde vai ser feito, quando vai ser feito, como vai ser feito e quanto vai custar este projeto. Beleza? É isso, tranquilo, rapidez. E encerra essa aqui, cara, essa revisão e vamos que vamos, hein? Valeu.